Então, olá a todos. Nós estamos aqui para mais um tempo de partilha e reflexão nesta rubrica 7 minutos. Eu gostava de ler um texto das Escrituras que se encontra em Lucas, no capítulo 10, versículo 25. É um texto muito simples, acerca de uma parábola. Ainda a semana passada o Davi falou acerca de parábolas, estão recordados? E diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito? Como lês? Respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te o pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe depois Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Gostava de partilhar muito rapidamente algum pensamento acerca desta parábola extraordinária que Jesus contou. Jesus era um contador de histórias nato e era de uma riqueza aquilo que Jesus dizia, que ainda hoje nós não conseguimos esgotar todas as ideias e tudo aquilo que está incluído nas palavras de Jesus. Há um homem que se aproxima de Jesus, pergunta-lhe: O que é que eu tenho que fazer para ir para o céu? Qual é o caminho para eu chegar ao céu? E Jesus não é uma questão de tentar enganar o homem, mas Jesus não lhe dá logo a resposta direta. Jesus tenta levá-lo a entender alguma coisa. Porque a resposta que Jesus dá é uma resposta que nunca poderia ser entendida como onde Jesus queria chegar, porque se o homem guardasse os mandamentos, se é verdade que se o homem guardasse os mandamentos chegava ao céu, é verdade que ninguém consegue guardar os mandamentos. Então estávamos todos metidos numa situação muito frágil, porque não há ninguém que consiga guardar os mandamentos, ninguém consegue guardar todos os mandamentos e muito menos ninguém consegue guardar os mandamentos em todo o tempo, ininterruptamente. Então, Jesus, ao fazer esta pergunta, está a tentar conduzir o homem de alguma maneira, para ver se ele desperta, se ele acorda, se ele chega a uma conclusão, que é a conclusão que Jesus quer que ele chegue no final da parábola. O homem, Jesus diz-lhe: Olha, conheces os mandamentos? E ele diz: Conheço, amarás o Senhor teu Deus, não é? Respondeste bem, diz Jesus: Faz isto e viverás. Aquilo que Jesus está a dizer é verdade. Se o homem cumprisse isto, ele de facto chegava ao céu. O problema é que ninguém consegue cumprir. E a prova disso está naquilo que o homem diz a seguir, porque ele começa a pensar, ele é esperto, é inteligente, ele começa a pensar e diz assim: Mas ninguém é capaz de amar sempre, e, em todo o tempo, e todas as pessoas sempre. Quem é o meu próximo? Tenho que amar quem? Toda a gente? Todas as pessoas, incluindo os meus inimigos? Toda a gente? Esta é a pergunta que ele está a fazer. Jesus vai contar esta história e a maneira como Jesus monta a história é extraordinária. Jesus tinha uma capacidade muito grande, não é? Jesus conta a história, esta história do bom samaritano e no final da história, todos nós lemos a história é conhecida, não leia e procure inteirar-se. Eu gostava de chegar ao final da história, porque no final da história Jesus faz a pergunta ao contrário. Enquanto que o homem tinha perguntado: E quem é o meu próximo? E se nós olhar para esta pergunta, todos nós chegamos a uma conclusão. O próximo é aquele que precisa de ajuda. O próximo é a pessoa que está em dificuldade, é o necessitado. Só que no final da história, Jesus vira a pergunta ao contrário. Jesus diz ao homem assim:
qual te parece que foi o próximo daquele que precisava de ajuda, que estava caído à beira do caminho? Porquê é que Jesus fez a pergunta desta maneira? Porque o nosso próximo é o necessitado, é aquele que precisa de ajuda. Quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que precisa de alguma coisa. E então, qualquer pessoa que tenha essa necessidade, precise de ajuda, esse será o meu próximo. Jesus vira a pergunta ao contrário e põe a pergunta desta maneira, porque Jesus quer confrontar o homem com alguma coisa. É que ele seria obrigado a dizer que o próximo tinha sido o samaritano. É extraordinário a maneira como Jesus faz as coisas. Então, o que é que acontece? Acontece que os samaritanos não se davam com os judeus. Este homem que está a fazer a pergunta é um doutor da lei, é um judeu, e vê-se obrigado, encurralado por Jesus, vê-se obrigado a dizer que o homem que foi o próximo daquele que estava caído à beira do caminho foi o samaritano. É extraordinário, não é? E ao ver-se obrigado a dizer isto, ele está a reconhecer diante de Jesus: eu tenho que amar toda a gente. Não há ninguém que eu não possa amar, eu tenho que amar todas as pessoas, incluindo os samaritanos. Jesus está a dizer, estás a ver, nesta história, o samaritano, que tu desvalorizas, que tu não queres saber, que tu achas que não tem valor, foi a pessoa que se aproximou do homem, que o ajudou e que lhe deitou a mão. E isso é fantástico, não é? Então, deixar aqui uma nota muito importante. Jesus, ao confrontar o homem com esta pergunta, Jesus está a querer levá-lo aonde queria levá-lo desde o início, só que não nos é logo descortinado. Só com a parábola é que nós entendemos. O que é que este homem... o que é que Jesus quer... Onde é que Jesus quer chegar com esta história? Jesus quer chegar à conclusão de que este homem que estava caído à beira do caminho não podia fazer nada por si mesmo. Não podia auto-ajudar-se. E Jesus estava a dizer a este homem que ele precisava de entender que só em Jesus é que ele iria encontrar ajuda. E qual é o caminho para chegar ao céu? O caminho para chegar ao céu é: tu precisas da minha ajuda. Porque cumprir a lei tu não és capaz. Se cumprires, chegavas ao céu. Mas como tu não és capaz de cumprir a lei por ti mesmo, tu precisas da minha ajuda. Sozinhos não somos capazes, precisamos da ajuda de Jesus para chegar a Deus. Esta é a lição da nossa história. Tu precisas da ajuda de Jesus para chegar a Deus. Deus te abençoe.